Boa noite, entreáticos. Vamos entrando. O tema da nossa live hoje é o estranho. Enquanto a gente espera a Thaís entrar, vamos conversar um pouquinho. Contem aí pra gente, você já teve alguma sensação, alguma cena ou algo que você passou, que você pensou de que estranho, né? Que te causa desconforto, que te causa um horror? Vamos falar sobre isso. Boa noite, entreáticos! Como é que vocês estão por aí? Ó, foi difícil para eu entrar aqui, Laís, não aparecia a live para mim. Então acho que hoje vai É, ter, o pessoalzinho também vai ter um pouco de dificuldade. Mas vamos lá. Instagram fanfarrão. sim. E você deixou a pergunta aí então, né, para o pessoal compartilhar se tem alguma coisa que causa um estranhamento, né, que causa essa coisa meio esquisita. Não precisa Uhum. compartilhar o que é, tá? Só manda um sim, Sim, não. sinto isso. Não, nem imagino o que vocês estão falando. Pessoal, só me dá uma devolutiva se está tudo bem com o áudio, tudo bem com o vídeo, para a gente seguir aqui conversando, papeando um pouquinho sobre vocês. Com vocês, sobre isso. A pessoa já tá trocando as palavras já. Boa Muito noite. bem. Boa noite, Lu. Que bom ter você aqui, todo mundo que está aí também, a Érica, a Malha, a Thaís Reis, tudo bem? Muito bem, tem mais o pessoal aí entrando. Então, acho que está tudo certo com o áudio e vídeo, vamos lá. Hoje a gente vai falar aí do conceito, a gente sempre começa falando aí sobre conceito, e hoje o conceito que a gente vai trazer não é o conceito de estranho, né? Porque conceito de estranho é uma coisa mais simples, vamos dizer assim. Estranho é estranho, acho que todo mundo sabe um pouco o que é estranho, né? Que não nos é habitual. Vamos falar um pouco sobre o inquietante, né, Laís? O que é esse conceito aí do inquietante? Esse estranhamento, esse estranho, no sentido desse inquietante, de algo que me causa um desconforto a um ponto de um horror, né? Aquilo que me dá horror, assim, né? Passou o Halloween, passou, passou já o feriado, né? Passou esse momento estranho, inquietante, né? Halloween é muito. Na nossa cultura a gente importou, né? Isso daí, da questão do Halloween, mas acho que é Uhum, uma excelente representação para nós. E acho que o feriado de finados nos põe muito em contato com inquietações também, né? uhum. Com os estranhamentos e as inquietações acima de tudo. Então, acho que são momentos aí que passaram e que, de alguma forma, pode ser que vocês que estão aí ainda estejam com certo resquício de estranhezas, de inquietações, né? A gente está falando disso, a gente está brincando um pouco com essa história do Halloween e tudo mais, porque a gente quer trazer um pouco dessa noção, desse estranho, no sentido daquilo que causa esse desconforto do horror, quando a gente fala isso. Acho que tem algumas imagens que a gente pode trazer para representar isso, que, por exemplo, vocês já viram aquelas bonecas que são tão. Tudo bem aí com o seu É, fone? deu um problema que você tocar uma música alta aqui, eu tô tentando baixar o volume Já e vai começa a virar tocar uma uma festa balada aí, aqui no uma meu fone. balada. Vou ter que mexer na minha configuração porque ele não tá baixando o volume aqui. Tudo bem? Desculpa aí, gente. Probleminhas técnicos. Então, assim, acho que vocês já viram aquelas bonecas que são tão perfeitas, assim, que parecem reais, e aí você olha e fala, não, mas é uma É o bebê? pessoa, é real? É uma boneca ou é um bebê? Sabe quando você fica meio confuso? Isso é uma realidade ou é uma fantasia? Isso, né, onde eu vou enquadrar isso que eu estou vendo aqui? Isso gera um certo desconforto? É desse. Tenho um outro exemplo que eu lembrei agora de uma vez quando eu era bem mais nova. Eu entrei numa padaria e tinha um quadro de Jesus, né? Do Cristo. E aí eu Aham. entrei e o Cristo estava de olho fechado.
Aí eu andei pro lado, assim, sem querer, olhei, o Chris estava de olho aberto, levei um susto e fiquei um pouco assim, isso é real, isso não é? Eu tô ficando É. louca? O olho estava aberto, depois eu fui descobrir que eles estavam fazendo aqueles quadros 3D, que conforme cada lugar que você olhava, ele Uhum. mudava a imagem, né? Então E- esse susto, esse estranhamento, né? que geralmente vem em contato com uma imagem, com uma com um fato, né, algo que está acontecendo, algo que você está vendo, e que você fica um pouco confuso nesse sentido de, peraí, isso é real ou não? E às vezes a gente pode ter essa sensação de estranho, de estranhamento também, não só em coisas negativas, mas em coisas que a gente vai passando na vida e a gente fala, nossa, isso está acontecendo mesmo? Às vezes você quer tanto alguma coisa e aí você consegue aquilo que você fala, peraí, mas isso é real mesmo? Ou eu tô fantasiando, assim, né? Aonde eu enquadro isso? Onde eu coloco isso? Né? Nunca vivi isso, mas me lembro de uma amiga no aniversário que ganhou um carro, com laço, né? E aí eu lembro do pai, a mãe, não sei quem que era lá, que entrou com o carro na garagem e ela ficou nesse lugar de não, isso não está acontecendo, é meu, é real, não é, é para mim, e ficou acho que uns 5 minutos nessa bobose total aí, para até a ficha cair, que aquilo realmente estava acontecendo. E Então, aí coisas você boas também, né? também causa esse estranhamento. Nas coisas boas, talvez, tem um estranhamento um pouco mais fácil de lidar, porque é algo mais positivo ali, né? Mas quando você tem um estranhamento diante de algo ruim, né? A sensação do estranhamento, que a gente está falando do estranho, daquela coisa que é estranha, é justamente aquela angústia que fica da sensação. Então, por exemplo, quando você viu o quadro, você provavelmente ficou com uma sensação física disso, de nossa, que esquisito isso, sabe? Não sei muito bem o que eu tô sentindo, assim, é uma angústia. Um Onde eu ponho susto. isso? Um susto? Não, tá tudo Uhum, bem, né? Dá um uhum. tempo para assimilar. Mas quando a gente está entrando em contato com esse estranho, com esse estranhamento, com esse algo que traz um inquietamento ali, isso vai provocar uma sensação de um desconforto, né? Uma angústia ali, que eu não sei muito bem dizer o que é, e nem aonde eu coloco isso. Não é E uma sensação só do que eu penso, nossa, isso é esquisito, mas é uma sensação não, física também, né? física. A gente pode dizer isso muito, acho que a maioria passou, acho que a maioria já passou por isso, de na adolescência assistir filmes de terror, né? Tem uma fase. Fala. Peraí, antes de você falar isso, eu ia até perguntar para o pessoal se vocês estão conseguindo entender, né, esse estranho, né, uma live um pouco estranha. A gente vai tentar deixar o mais leve, mas vai ser um pouco estranha mesmo, meio sem pé nem cabeça. Enfim, mas se vocês estão conseguindo entender e se vocês identificam um pouquinho assim, eu já tive essa sensação, já aconteceu alguma coisa na minha vida que me deixou assim, uma coisa que não é apenas que eu penso que aquilo é estranho, mas que eu já tive a sensação física dessa estranheza. Então vamos seguir. Está dizendo sobre a adolescência, né? Aquele momento. Já lembrei de uma cena aqui. Manda bala, velho. Quem nunca, né? Reuniu os amigos ali, adolescentes, para assistir um filminho de terror. Quem já Que passou por isso? delícia. Não é? É. Os filminhos da minha época eram mais leves do que os filminhos de hoje, né? Os da Hoje minha era ainda. eu tenho horror de assistir os filmes de hoje, eu tenho pavor, né? Acho que Acho que um dos únicos que eu assisti foi It. Tava lá na casa do Thiago Ribeiro, com o Palio Delícia, que é super conhecido hoje em dia aí na internet. A gente foi lá, a turminha da escola, assistir o It, o primeiro, né, do palhaço. Então, essa coisa de juntar todo mundo e de repente um grita, todo mundo grita, né? E essas sensações físicas, né? Que É, trazem quando a gente assiste filme de terror na adolescência. isso, porque você tá ali em contato com cenas estranhas, esquisitas, angustiantes, né? E que vão gerando essa sensação física. E é interessante porque isso acontece numa fase mesmo da adolescência, né? A maioria dos adolescentes passam por isso. E tem todo um sentido se a gente for pensar nessa questão do estranho. Porque o estranho é justamente essa. E aí, agora que a gente quer escrever, né? Contar para vocês o que é esse estranho. O estranho é essa sensação um pouco de entrar em contato com algo que ele me é conhecido,
de algum modo, mas tem uma parte que não é conhecida, que é aí que causa esse estranhamento. Então, por exemplo, quando você entrou em contato lá com o quadro, uma parte sua dizia, bom, é um quadro, e outra parte sua fala, mas não, Ele abriu parece o que não é, olho? mas ele abriu o olho, eu vi, eu não estou ficando louca. Né? Então, uma parte Isso. sua conhece e outra parte não. Isso é um exemplo prático, né? Que a gente está falando aí de uma coisa do dia a dia. Mas emocionalmente, às vezes a gente tem essas sensações de estranhamento diante de algumas questões, porque tem uma parte que a gente reconhece e outra parte que a gente não conhece, a gente ainda não entrou em contato com aquilo. A gente não sabe muito bem o que é aquilo, né? E A é gente está justamente negando a muito, gente está né? negando Negando, está isso. deixando, está impedindo que isso chegue, né? Isso, tá impedindo que isso venha à tona para você poder olhar para aquilo e aí ver onde você vai colocar, o que você vai fazer com aquilo, com aquelas questões que estão emergindo ali e que vêm justamente por essa angústia de algo que você, uma parte você sabe que existe, mas você quer negar um pouco aquilo porque você não sabe ainda muito lidar com aquilo. E isso causa um horror, um estranhamento, um desconforto. Então, quando a gente vai falar dos filmes da adolescência, por exemplo, é uma fase interessante que acontece muito isso, justamente porque a gente tem uma parte no nosso desenvolvimento. Então, a criança tem a questão do desenvolvimento dela e da relação da sexualidade, da descoberta lá infantil, né? Isso é o Freud que está falando. Aí tem um período onde esquece, não entra mais em contato com isso, vai para socialização e tal, que é a fase de latência, né, que a gente fala na psicologia, e depois vem uma fase onde isso vai emergir novamente para ir para a fase adulta, né, da sexualidade, da autonomia, de quem ele é, da identificação. Então é a hora onde os conflitos vão emergir. E aí é justamente nessa hora onde a gente quer o quê? O filme de terror ali, para entrar em contato justamente com essa parte que é uma parte esquisita que está vindo e que eu vou ter que dar conta que uma parte eu reconheço, mas outra eu vou negar, e aí são os conflitos que vão emergindo. Então é naturalmente uma fase onde a gente quer muito ver filmes de terror e estar com os Uhum. amigos juntos como apoio para dar conta desses conflitos que vão emergindo ali Isso, eu nessa queria fase. retomar algumas coisinhas. Quando a gente fala de sexualidade da infância, a gente está falando da sexualidade infantil, que é totalmente diferente da ideia que a gente tem de sexualidade agora, porque nós Uhum. somos genitalizados, né? A gente passou pela adolescência, então a visão que a gente tem de sexualidade é uma visão muito diferente. Quando a gente pensa em sexualidade infantil, naturalmente a gente vai querer erotizar, né? Vai querer trazer o nosso conceito adulto para a Adulto. sexualidade. Mas É, é não tem nada a totalmente ver. outra coisa, tá? É Uhum. descoberta do mundo, é descoberta do corpo, é total outra história. E aí, Laís, quando Uhum. você fala um pouco em emergir, é um termo técnico, né? Então, quer dizer um pouco de quando a coisa vem à tona, né? Quando isso Uhum. se revela. Então, na Uhum. adolescência, a Sobe, gente vai... Isso. Na né? Como adolescência, a se... gente vai... vai vindo à tona, vai se revelando, a gente vai se apropriando do que é, de fato, a nossa identidade. E aí, quando isso vem à tona, vem junto o bom, vem junto o ruim, né? O lado que não é legal nosso, que a gente vai querer, seria o ideal, Negar. melhorar, Uhum, melhorar ao longo da uhum, vida, uhum, né? Quando a gente tem consciência disso, ou negar, né? uhum. Então, filme de terror é útil, né? Importante, vamos dizer assim, naquela fase da adolescência, porque a gente vê aquela coisa horrorosa estampada ali na tela, temos os nossos amigos para nos dar apoio, e muitas vezes são os nossos amigos que também conhecem os nossos lados obscuros, né? Sim, Nossos sim. lados ruins, e aí as Uhum, coisas podem fluir com muito mais tranquilidade. Eu queria ler o uhum. comentário aqui da Flá, do Tá. Cassius, acho que é dela ou da Carol. Pessoal, fala pra gente se vocês estão acompanhando, se tá muita viagem astral, se tá dando para entender um pouco o que a gente está dizendo até aqui. O pessoal que entrou depois, acho que vai conseguindo pegar o bonde andando. Flávia fala: o estranho é uma novidade que vem para o corpo e mente de uma forma surpresa e que você não consegue receber a lógica daquilo? É uma pergunta, né? O estranho é uma Uhum. novidade que vem para o corpo e para a mente de uma forma que te surpreende e que você não consegue perceber a lógica daquilo, receber essa lógica? Ou às vezes tem lógica, mas dá uma tela azul, dá uma bugada, dá uma surtada ali. A Flávia falou que é ela que tá aqui, que a Carol tá em outra live. A Carol tá traindo a gente Uhum. hoje. Tudo bem, a gente perdoa. Uhum. Exato, acho que é bem isso mesmo, né? As duas coisas. É, esse estranho, essa sensação de estranhamento, isso que é estranho, né?
é justamente esse meio do caminho, aonde você entrou em contato com aquilo causou algo em você, mas você ainda não sabe totalmente o que você faz com aquilo, você não sabe ainda totalmente entender aquilo claramente, né, na lógica ou no funcionamento que aquilo tem para você. Então você fica um pouco com aquela angústia, nesse sentido de o que eu faço com isso agora, né? Eu entrei em contato, não dá mais para voltar atrás, não dá para falar que eu não vi isso, não Não dá dá para para falar que eu não esconder senti mais. isso, não dá mais para Isso, esconder. Eu vou ter que olhar, isso. né? Só que eu ainda não tenho muito claro, né? Totalmente claro isso para mim. A gente brinca que você só sente o cheiro da coisa, mas você ainda não enxergou a coisa, né? Você ainda não viu Isso, aquilo. Então você do só sentiu o cheiro estranhamento. cheiro do bolinho, né? Ou da É, carniça. E aí você é, ainda não viu o bolo em si, ou enfim, o que tem ali para ver. é E algo a que gente está fala, tentando. oi, eu tô aqui, você vai ter que olhar para mim, né? Isso. A gente está fazendo o paralelo aí entre o quadro, entre o filme, que são coisas que estão fora, mas na verdade a gente quer falar sobre esse estranho, sobre esse inquietante nosso conosco, do nosso Uhum, interno, né, das uhum, nossas questões. uhum. A Flávia é uma caixinha do correio que você ainda não abriu, mas lembra que comprou alguma coisa. Isso, você recebe a notificação que você Isso. recebeu, tá na Tá caixinha do lá, correio, mas você tá ainda não lá. abriu. É, Exato. e muitas vezes você nem sabe o que tem ali dentro, né? Que essa é uma angústia também, porque que tem a ver, essa sensação de estranhamento também acontece, por exemplo, com a sensação dos segredos que vão sendo Uhum, revelados, né? uhum. Principalmente em família, que a gente vai vendo que às vezes tem alguns segredos de família que ficam lá, né? Só Escondidinhos, sente o cheiro, né? só sente o cheiro, e que aí às vezes eles vêm à tona diante de uma doença de algum dos membros, ou de alguma forma, né, que aquela pessoa vai entrar em contato, às vezes na terapia, vamos revelando segredos ali, e aí segredos esses que geram essa estranheza, que geram essa sensação desse desconforto, que é tipo, isso pertence a mim, porque era da minha história, era da minha família, só que até hoje eu não tive contato com isso. Até hoje, como assim? Que é aquela como assim até hoje eu não soube disso? Algo que é tão importante, ou que vai mudar a forma de eu ver o mundo, de eu me relacionar com as pessoas, de eu me posicionar na vida. E que muitas vezes eu tinha uma sensação, eu tinha uma intuição, eu tinha uma pequena percepção de que tinha algo ali, mas que até então não era revelado. Uhum, Caixa uhum. preta familiar, exatamente, né? É, às vezes abre a caixa preta familiar e aí as coisas vêm, né? Então, É, e isso vem para organizar, né? vem. Estas percepções, essa virada de chave, aí, esse choque, vem para organizar. Ou para É. organizar a família, no caso aqui, caixa preta familiar, ou para organizar sobre nós mesmos, quando a gente se Uhum, depara com aspectos nossos que talvez a gente estava negando que são importantes. uhum. Sim, sim. E que é justamente se organizar, porque é isso, dá essa bugada mesmo, assim, tipo, nossa, entrei em contato com isso e realmente tem essa sensação esquisita, né? E eu não sei o que eu faço, isso é real mesmo, isso está acontecendo, isso não está. E aí eu vou organizar, eu vou ver o que eu vou fazer com aquilo, como é que eu vou me estruturar a partir daquilo, o que aquilo está falando sobre mim, né? Uhum. Então, o que essa cena, o que esse desconforto, o que esse estranho tem, pertence a mim, do que disso pertence a mim. E isso é importante justamente porque quando a gente entra em contato com aquilo, se a gente não faz essa reestruturação, tem um processo de uma a gente fala cisão, né? Que é uma separação, um rompimento, aonde fica muito mais desorganizador. Porque aí é essa coisa, eu não sei se é real ou não, aí eu fico totalmente perdido nesse conflito, seja dessa cena, seja de um sentimento, de algo que eu percebi relacionado a mim, né? E que aí eu preciso integrar, e eu preciso reconhecer, eu preciso entender aonde eu vou colocar aquilo, né? Como é que eu vou O que eu usar vou fazer daquilo. com aquilo? Uhum, uhum, Porque muitas vezes a gente descobre nuances sobre nós que causam um estranhamento, uma inquietação,
E muitas vezes a gente pode transformar aquilo numa coisa boa, ou pode simplesmente perceber que aquilo é algo ruim, que é uma Uhum, tendência, que é uhum. um impulso, e que a gente não vai atender a este impulso, né? A gente não vai atender a esta tendência nossa, né? Uhum. Ninguém contou para nós, você está entendendo aí, né, gente? Uhum. A Flá falou, né? São peças do quebra-cabeça, né? Só que quando você recebe as peças, você nem sabe que você está montando um quebra-cabeça, exatamente. Isso, Aí, isso. Nani chegou agora, Dani, tenta pegar o bonde andando, depois você reassiste. Essa live está um pouco mais complexa. É isso aí, a gente recebe as peças desse quebra-cabeça e às vezes a gente não recebe a caixa. Sabe a caixa que tem o desenho, que normalmente você vai colar, né? Você vai montar um quebra-cabeça, você olha a caixa lá e fala: ah, o azul é do céu, é para cima, né? Uhum. E, esse verdinho é a grama. Não, você recebe as peças, mas você não sabe que desenho que você está montando. Então, Isso. vamos brincar que é assim. Flávia está entendendo, então tá bom. Uhum. Acho que vamos tentar dar um pouquinho de exemplo, Laís. Acho que podemos falar um pouco do exemplo do filme, né? Você tinha pensado em um filme. Sim, tem um filme que ele foi regravado, né? Mas é um filme bem antigo, chama O Estranho que Nós Amávamos. Não sei se alguém já assistiu esse filme. E é um filme que é muito interessante porque expressa bastante essa sensação do estranhamento. Tanto que se você assiste o filme, você fica com a sensação do estranhamento ali com você, né? Então, é um filme que é um... Eu não vou dar spoilers, tá? Mas eu vou contar o início, né? Que é a sinopse do filme mesmo, para vocês entenderem. Mas se passa... Gente, fica tranquilo que depois a gente, nos stories lá, a gente posta o nome do filme. Se tiver na Netflix ou alguma coisa assim, a gente posta lá para vocês darem uma procurada. A Lu Uhum. agora está só observando. Fala aí, Laís. Começo do filme. O filme ele passa na época da guerra, acho que é da Guerra da Secessão dos Estados Unidos, e era uma casa onde só moravam mulheres. E aí chega um soldado ferido, que é o estranho, né? E elas acolhem esse estranho, ou seja, esse estranho que ninguém conhece. Ninguém sabe. Sabem que é um soldado, mas não sabe, né? Quem é essa pessoa, caráter, Se ele nada. é, se ele é contra ou a favor, né? É, e aí elas acolhem, ele está ferido, vai cuidar, né? E a partir disso, uma casa que estava tudo bem, né? Tudo nos conformes, começa a ter um monte de reviravoltas ali em relação à sexualidade, Inquietações. inquietações, a inveja, a culpa, medos. Então vai, como a gente disse, né? Vai vindo à tona muitas questões que já estavam ali, mas que esse estranho desconhecido acaba fazendo com que não dê para voltar atrás, vai ter que enxergar, vai ter que olhar, vai ter que lidar com esses conflitos, né? Que é justamente esse o conceito desse estranho, né? Do estranho que causa na gente. Que quando chega não tem como voltar atrás, é só olhar e ver o que você vai fazer, como que você vai lidar com aquilo. Muito bem, comentários bem legais. A Mara tá falando aqui, estou entendendo e me encaixando em tudo. Joia. Né? Que bom. É isso aí, a gente vai percebendo. E a Preta falou assim: estou passando por isso, preciso tomar decisões que mudarão minha vida, mas estou com medo. Isso está causando um desconforto imenso em mim. Sim, Uhum. claro, momentos de decisão nos trazem medo, né? Todo momento de mudança traz medo, mas provavelmente tem questões aí dentro que você está se deparando e que agora não dá mais para esconder, né? Não dá mais para Uhum. pôr embaixo do tapete. Eu preciso tomar uma decisão entre isso e aquilo, e tem esse desconforto possível, né? Estou imaginando aqui, estou inferindo. Possivelmente, essa inquietação toda pela percepção das Uhum. questões que estão aí, né? A Preta complementou aqui, assisti esse filme, surpreendente o final dele, realmente. Fica Uhum. aí, tchá, 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 a vontade de assistir, né? Uhum. É um exemplo onde a gente consegue ver bem essa questão do estranhamento, né? A gente até sente esse desconforto. Mas tem outras questões do dia a dia, por exemplo, a gente vê relatos de, às vezes, mães que têm a fantasia, né? Às vezes falam, nossa, às vezes eu me imagino jogando meu filho da sacada. Poxa, é uma coisa Uh, horrorosa, né? E aí isso gera muita angústia. E aí a pessoa fala, mas eu quero jogar o meu filho. Não, não é isso. Né? Não é isso que não é que você está querendo jogar o seu filho da sacada. Então, esse horror, essa cena de horror,
né, que causa tanto estranhamento, está querendo dizer sobre algo. Vamos entender o que está acontecendo, como que você está, como está a questão não só da maternidade, mas com você, com os apoios que você está recebendo, né, como que foi Cansaço, construído o cansaço, né, os o desejo do medos. filho. Isso, então, às vezes os nossos desejos, eles vêm, não vamos falar em desejos, né, mas vamos falar que esses impulsos que causam essas cenas de horror, elas vêm justamente para impactar e dizer, olha, vai ter que olhar, minha filha, olha para isso, porque você não tem mais saída aqui. Então vamos causar uma cena bem horrível, né? Vamos imaginar uma cena bem horrível, um desconforto bem grande para você poder começar a reorganizar essas questões que são importantes de serem vistas e que foram deixadas de lado durante muito tempo, né? Às vezes, né? Tem Anos. uma, tem uma, tem uma bagaça gigantesca aqui que você vai ter que olhar e que Vai. provavelmente quando você entrar um pouco em contato, você vai falar que eu faço com desse negócio, né? É, é. E aí, por que que a gente está dizendo sobre isso, né? Porque o quanto é importante a gente trazer bastante atenção a estas partes nossas que nos causam estranhamento. Porque o primeiro impulso nosso é negar, né? Então eu Uhum. nego, às vezes eu posso me tornar fóbico com algumas questões, né? Então o Sim, primeiro sim. impulso é negar. Me passou esse pensamento aqui, eu senti o cheiro desse pensamento, eu nego. E o quanto é Uhum. importante a gente ter coragem de falar, não, pera um pouquinho, que coisa estranha, deixa eu olhar. Deixa eu ver o que é isso. Né? Que doideira que eu tô pensando de jogar o meu filho lá de cima da janela do prédio. Que coisa maluca. Que será que isso está querendo me dizer? O que isso fala sobre a minha história? Eu quero fazer isso? Não, de forma alguma. Eu amo meu filho, quero protegê-lo. Mas o Uhum. que isso está falando sobre mim? Uhum. Né? E justamente organizar isso é importante, porque senão a pessoa fica fixada nessa fantasia, entendeu? No sentido de, poxa, eu realmente quero jogar meu filho, eu realmente quero jogar meu filho, olha que louca que eu sou. Não, não, vamos ver o que é real disso, né? Que é essa parte que pertence a você, mas que tá vindo nessa cena de horror, que não é o seu desejo, né? Tem uma parte real aí que tá embaixo, né? Que a gente precisa investigar, que a gente precisa olhar, a gente precisa organizar. Né? Não é que essa fantasia é a realidade, não é que essa imagem é a realidade do jeito que você quer que aconteça. Não. É Uhum. porque é a forma que veio, né, para causar todo o desconforto possível, o maior desconforto possível, justamente para você entrar em contato. Muito bem, pessoal. Vamos ver se vocês estão entendendo, se vocês estão compreendendo aí o que a gente está falando. Não sei se tem mais algum exemplo, Laís, que você consiga pensar aí para o pessoal. Eu também vou pensar alguma coisa aqui. Mas enquanto isso, vão contando para a gente se vocês estão entendendo, né? Acho que tem aí já o pessoal que já se pronunciou, que se identifica, que está passando por questões assim, né, tá refletindo sobre essas questões aí da vida, acho que coisas que causam um estranhamento, né. Uhum. Pensei um pouco no que eu estava te falando lá da questão do fóbico, né, que às vezes a gente se torna fóbico, e aí as fobias em geral, vou usar um exemplo mais simples porque acontece bastante, né, o exemplo da homofobia. Então, muitas vezes a pessoa é tão resistente, né, vê um gay e quer matar o gay, né, Uhum. e se torna tão resistente, possivelmente, porque quando ele vê aquilo fora, aquilo causa uma sensação e um estranhamento tão grande dentro dele que ele nega e quer destruir, né? Uhum. Então, se você, né, usando esse mesmo exemplo, né, se você é extremamente homofóbico, para pensar que talvez isso fale mais sobre você. Porque senão você fala, que a sexualidade dele é assim, a minha é assado, do outro é assim, do outro é Uhum. de tal jeito, isso não me causa esse horror. Mas quando isso me causa um horror, isso está falando sobre mim e é importante eu olhar. Eu usei o exemplo da homofobia, mas, por exemplo, a pessoa pode perceber que ela tem tendências à pedofilia, ou ela tem tendências a ser um estelionatário, ela tem tendência a ser Uhum. um abusador nas relações, e aí, ok, eu percebo que eu tenho tendência lá a, sei lá, a pedofilia, eu vou praticar isso? Não. Uhum. Mas eu vou entender que isso existe dentro de mim e que eu preciso cuidar disso. Né?
Então, quando eu Uhum. vejo lá uma questão de uma pedofilia e isso me traz um horror dentro de mim, ok, sabemos que isso não deve acontecer, né? E isso não é para acontecer. Uhum. Mas, se isso depende da sensação física, se isso é muito desproporcional, tem que olhar o que, que isso quer dizer sobre sua história. Eu dei uns Uhum. exemplinhos meio pesadão, né? Porque estamos chegando mais no final da live, a gente pode pesar um pouco dos exemplos, Sim, sim, né? mas tem exemplos mais corriqueiros, assim. Por exemplo, né, já tem relatos também da pessoa, tô dirigindo na estrada e penso, bom, e se eu acelerar e entrar no caminhão, ou se eu virar e capotar o carro, né? Que são pensamentos, assim, que geram um desconforto, geram um horror, mas que, ó, peraí, né? O que que essa imagem, o que que esse impulso está querendo dizer sobre você? Né? Por que que você está entrando em contato com essa imagem de desconforto? Exato. Comentários legais aqui, né? A Mara falou, né? No meu caso, reconhecer a estranheza, pude perceber que o problema está em mim. Exato. Quando você reconhece a estranheza, você percebe, não vamos dizer problema, né? Não necessariamente seja um problema. Às vezes é só um impulso. Às vezes é Uhum, só uma coisa que tem aí dentro de você. Se a gente entende como problema, a gente já vai querer negar, né? Então, quando você reconhece essa estranheza, você pode reconhecer que tem aí uma característica sobre você que talvez você precise desenvolver recursos para lidar bem com ela, né? uhum, Desenvolver uma estratégia uhum. para É, lidar. a, es- E, pode falar. fale, eu ia ler Não, eu ia mais um falar comentário. que é isso, que a estranheza ela vem justamente para isso, para reorganizar, né? Essa é a função da estranheza, né? É olhar e reorganizar, assimilar, né? Compreender e fazer de um jeito diferente. Isso, a Thaís está falando, né? A negação desses pensamentos aumenta ainda mais as angústias e aumenta a ansiedade. Exato. Uhum, É uma uhum, parte muito importante sobre nós que, se ela ficar lá escondida, ela vai ficar impulsionando sempre. E o nosso corpo vai ficar tentando lidar com isso, né? é, Então, aumenta a ansiedade, aumenta os medos. e isso é enlouquecedor, né? Porque pensa você lidar com essa angústia, com esse conflito o tempo todo, que é um conflito justamente de uma divisão, né? Que é o que a gente está falando. Esse conflito do estranhamento é entre algo do que é conhecido, o que não é, o que é real, o que é Que eu fantasia, entendo, que eu não entendo. né? E aí a gente precisa olhar e integrar isso justamente para não acontecer uma ruptura real que a gente fala, né? Que é o Uma enlouquecer, doença, né? Ou adoecer uma ou crise. enlouquecer realmente, né? É. Ou desenvolver uma síndrome do pânico, desenvolver uma depressão, ou mesmo uma Uhum, esquizofrenia, uma loucura. Exato, a gente tem que integrar todas as nossas partes para ficarmos saudáveis. uhum. Eita lá, vamos lá. Flávia, a estranheza esclarece, mas vem bruta, né? É necessário polir. Exatamente, né? Vem bruta e às vezes vem bruta no peito, né? Te derruba para trás de costas, Quando né? ela falou bruta, pensei no bruto, não vem com tudo. Isso, vem com tudo na bruteza, mas vem também É, sem polimento, sem a percepção, sem saber fazer o uso positivo que isso tem, né? Porque uhum, uma mensagem aí muito rica sobre nós. A gente descobre coisas importantíssimas sobre nós quando nós sabemos sobre as nossas estranhezas. A Nani está falando aqui, Laís. Tem uma pessoa próxima que pensa muito nesses monstros estranhos e morre de medo de vir a fazer algo em relação a esses pensamentos estranhos. Ah, que uhum, legal, né? Essa uhum. pessoa tem aí mensagens sobre si simbolizada nestes monstros, Que né? precisam Que ser decifradas ali, que num né? processo terapêutico podem ser decifrados de uma forma muito rica e a pessoa saber sobre seus estranhamentos, sobre suas inquietações que estão fazendo mal e que podem fazer bem, né? Sabendo Uhum, das uhum. nossas É, características. que é justamente a gente integrar, né? A gente vê que parte aquilo é nossa e a gente integra, e aí o conflito, esse estranhamento, essa coisa esquisita, fez a função, beleza, vamos pro próximo. É, se ameniza. A gente É, visita nosso porão, né? E faz é, amizade com os monstrinhos que moram lá. é, é. Muito bem, pessoal. Não sei se vocês têm algo mais a dizer.
né? Se quiserem mandar aí mais algum comentário, mais alguma coisa. Espero que vocês tenham compreendido. A Mara está falando, essa percepção está ligada à maturidade ou não? Porque isso nunca me ocorreu. Acho que é uma pergunta, se está ligada à maturidade ou não. Acho que amadurecer é a gente saber sobre a gente, né? E também sobre os nossos monstros, né? Não necessariamente você precise ter estranhamentos ou inquietações, não necessariamente. Mas se você os tem, né? É importante saber sobre reconhecer. eles. Sim. Hashtag time do porão. Isso aí, Flá. Muito bom, muito bom. Muito bom, pessoal. Obrigado de vocês estarem com a gente aqui hoje, né? Sempre um prazer conversar com vocês nas nossas lives. Espero que vocês tenham entendido e que a gente tenha conseguido simplificar um pouquinho, que é a nossa intenção sempre, né? Descomplicar a psicologia, mesmo quando a gente está falando de estranho, de inquieto, de coisas não tão comuns, né? Não tão rotineiras e leves. Mas espero que a gente tenha conseguido aí trazer um pouco de reflexão, saber um pouco mais sobre si mesmo. Deixamos aqui o aviso que semana que vem não tem live, gente. Não tem live. A gente vai avisar lá nas redes sociais, mas a gente não tem live semana que vem. Por quê? Por quê? Por quê? Porque é a semana do merecido descanso, né? Então, semana que vem estamos de férias, então não temos live. Mas na outra semana estamos lá. Voltamos à nossa programação normal. Isso, baterias um pouquinho mais carregadas aí dos descansos. Flávia, não fique triste, pessoal, não fique triste. Na outra semana a gente está aí. Aproveitem esse momento para assistirem as lives antigas, se vocês quiserem, se tiverem perdido alguma. Tem tanto no IGTV quanto no YouTube. A Maria agradece, obrigada sempre, meninas. A Nani falou sempre maravilhosas. Beijo no coração. Nós aqui agradecemos, beijo para vocês todas. A Mara falou que chegou atrasada, mas foi bem esclarecedor. Que bom, férias, muito bem. A Malha falou aqui, é isso aí, mas não tem problema. Segue lá no YouTube, as lives antigas, vai ter alguma coisinha legal para vocês assistirem. Muito bom, boas férias, obrigada pelos votos. Live sobre descanso e ócio sem culpa no pós-férias, por favor. Muito bem, vou anotar aqui. Sugestão boa. Isso, deixa eu ver se eu dou um printzinho aqui no comentário. Tudo bem? Isso, aí já está anotado. Flá, a gente faz sim, vamos colocar na nossa ordem aí, mas a gente coloca esse tema também como um tema. Gente, mandem temas pra gente que a gente adora, tá? Temas que vocês queiram de live. Acho que é isso. Muito bom. Até daqui 2 semanas. Ótimas semanas para vocês. Fiquem com o nosso calorosíssimo abraço e até mais. Boa semana, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.